Na série Edificando de hoje, quero falar sobre os frutos da luz. A palavra nos ensina lá em Efésios, capítulo 5, quero ler com você nesse instante. Está escrito no verso 8: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Esse texto nos mostra claramente que nós devemos andar como Cristo é. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E depois ele diz em outro texto, ele diz: Vós sois a luz do mundo. E ser luz do mundo deve produzir em nós ações condizentes do que é ser a luz do mundo. Nós devemos cada vez mais resplandecer com a nossa vida as ações que Cristo já trabalhou em nossa vida, na qual já tem nos transformado, tem nos restaurado, e isso produz frutos. Os frutos apontam para a realidade daquilo que nós realmente somos. E ser luz deve também manifestar frutos da luz. E ele começa dizendo que o fruto da luz está em toda a bondade. Então, essa é a primeira evidência do fruto da luz. E bondade é ser benevolente, é ser amável, e ela é sempre exercida em favor dos outros. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde nós cada vez mais estamos voltados para nós mesmos, onde a nossa vida está focada em nossas necessidades, nossas tarefas, fazeres, e a gente muitas vezes acaba perdendo o foco e paramos de olhar para o nosso amado irmão, para as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas essas na qual Deus coloca, e Deus espera que nós, por amor e por bondade daquilo que Ele tem exercido sobre a nossa vida, que nós possamos usar da mesma bondade que recebemos dele em amor para o nosso próximo. Então nós devemos cada vez mais entender que no ano da comunhão, e esse ano da comunhão deve produzir frutos da luz, nós devemos cada vez mais olhar para as nossas ações, olhar para a nossa vida. Amar não é uma opção, ser bondoso não é uma opção, mas é o resultado de alguém que entende e já recebeu no coração a bondade do Pai e deve expressar isso. Às vezes só um gesto de amor, um simples gesto de amor, um simples gesto de apoio, um simples gesto de cuidado, um simples gesto de generosidade. A bondade vai exigir de nós algumas ações extraordinárias, uma oferta na vida de um irmão, uma palavra de confronto, mas no aspecto de trazer restauração, uma palavra de amor, uma palavra de motivação. A bondade ela é expressa em várias formas. Se nós olharmos como Deus agiu com a nossa vida, em todo o tempo nós vamos ver que Ele não nos julgou, Ele não olhou para as nossas debilidades, mas Ele se entregou por nós e nos ama, independente do que nós possamos fazer, Ele sempre vai nos amar e a bondade dEle sempre vai nos alcançar. Assim devemos ser nós também. Nós devemos produzir o fruto da bondade em nossa vida, não importando o que aconteça com o nosso irmão, mas aprendendo a amá-lo, aprendendo a apoiá-lo e a ajudá-lo a levantar. Então a bondade é dos aspectos do fruto da luz. O outro aspecto do fruto da luz é a justiça. E aqui é um ponto interessante, porque nós sabemos que existem dois tipos de justiça. Tem a justiça do Senhor em nossa vida e tem a nossa própria justiça. A justiça do Senhor é aquela que nós devemos viver sempre. Nós sabemos que nós não somos nada em nós mesmos, mas em Jesus, naquela cruz, Ele se tornou justiça por nós. Ele anulou o peso do pecado sobre a nossa vida, a culpa do pecado Ele levou naquela cruz. E nós sempre devemos viver isso, andar em justiça. Mas quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós devemos entender essa justiça de Deus também em nossa vida, nos nossos relacionamentos. Por exemplo, nós temos duas ações, as ações daquelas que as pessoas fazem conosco e também tem as ações daquela que nós fazemos. Tem pessoas que agem conosco de uma forma e nós muitas vezes não entendemos as coisas e queremos usar a nossa própria justiça. Nós queremos julgar, nós queremos determinar pelo nosso padrão de certo e errado o nosso conceito daquilo que nós entendemos que é certo. E muitas vezes a gente acaba não usando a justiça de Deus e a gente acaba usando a nossa justiça, acabamos criticando, acabamos anulando o nosso irmão. E a Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, não serve para nada. E nós devemos aprender a usar a justiça de Deus com o nosso irmão, independente do que ele venha fazer. Nosso papel não é julgar, nosso papel é amá-lo, nosso papel é apoiá-lo, nosso papel é trazer o padrão da palavra
e muitas vezes entender que é o amor que vai restaurá-lo. A nossa justiça pode muitas vezes derrubá-lo e pode até desmotivá-lo. Por isso nós temos que confiar na justiça de Deus. Tem algumas coisas que nós fazemos e às vezes a gente ouve comentários ao nosso respeito e a gente acaba querendo nos justificar. E essa ação de justificativa muitas vezes também tem sido usado com o nosso senso de justiça. Irmão, se a gente fizer alguma coisa errada, que provavelmente nós vamos fazer, nós não precisamos ficar nos justificando. Nós não precisamos ficar preocupados com a nossa imagem. Quando a gente olha para Cristo, mesmo com os nossos erros, se nós estivermos errados, nós vamos nos arrepender, nós vamos mudar, nós temos o Espírito Santo que trabalha em nossa vida. Se as pessoas falarem algo que estiver certo, nós vamos mudar. Se eles falarem, mas pastor, e se me acusarem de algo indevido que eu não fiz? A verdade sempre vai aparecer. Nós não precisamos preocupar com a nossa imagem. Nossa imagem está na cruz de Cristo. E é isso que nós devemos viver cada dia, sem autojustificação, sem justiça própria em nós mesmos. Nós devemos assumir a justiça de Deus em nossa vida. Essa é uma evidência do fruto da luz. E por último, a verdade. A verdade é a nossa vida exposta. Muitas vezes nós queremos esconder a nossa vida, nós queremos não mostrar as nossas limitações. Muitas vezes queremos fazer como Adão fez, colocando aquela folha de figueira para esconder a sua nudez, e a gente acaba se escondendo e não mostrando a verdade que nós somos. Mas quando nós reconhecemos Cristo em nossa vida e a verdade dele impera em nós, a verdade da nossa vida também é mostrada. Nós não precisamos esconder nada. Aquilo que somos, aquilo que pensamos, nós deixamos ser transformados. Num relacionamento como família, nós não precisamos esconder motivações. Imagina um filho não falando a verdade para um pai. Imagine uma mãe não falando a verdade para o marido. Imagine os irmãos não falando a verdade para o outro irmão. E aí acaba entrando mentiras, os relacionamentos são quebrados, a falta de confiança, a falta da verdade. Mas na verdade, no ano da luz, no ano da comunhão e a luz entrando em nossa vida, nós vamos poder ser transparentes, verdadeiros. Alguma dificuldade que a gente possa ter com alguém, nós vamos ser transparentes para falar a verdade. Então nós devemos cada vez mais assumir, expor a nossa vida. Não estou falando para abrir a nossa vida para todo canto. Mas no ano do relacionamento, no ano da comunhão, nós vamos mostrar quem nós somos e a verdade da palavra na comunhão com o Pai e entre nós irmãos vai entrar na nossa vida e os frutos da verdade vão entrar em nosso coração e nós vamos poder andar na verdade, na bondade e na justiça. E a luz de Deus em nós vai tocar muitas vidas. Deus abençoe você. Escolha o caminho da bondade, da justiça de Deus e da verdade. O resultado, a glória de Deus, manifesta em nossa vida. Fique na paz.